Olá, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar os 5 passos para que você possa fazer um bom storytelling. Então senta que lá vem a história. Olá, José Marcos aqui e hoje nós vamos falar sobre o storytelling, o famoso storytelling que nos acompanha há muito tempo. O ser humano é um ser de histórias, nós seres humanos adoramos nos conectar com pessoas através de histórias. O cinema já faz isso conosco há mais de 100 anos e há muitos e muitos séculos atrás passou por aqui um dos maiores contadores de história que esse planeta já viu, que é o Senhor Jesus Cristo, que por mais que você não acredite nele, você tem que concordar que ele era um bom contador de histórias, usava metáforas, usava analogia e assim ele foi conquistando pessoas. E no mundo do marketing não é diferente, porque a gente precisa se conectar com as pessoas. É claro que houveram muitas mudanças de alguns anos para cá. Eu tô com quase 40 anos, só do tempo que existiam comerciais de televisão de 1 minuto, 2 minutos, que eram verdadeiras histórias. Se você assistir a série Mad Men, que trata lá dos grandes publicitários lá de Nova York da década de 60, você vai ver que toda a base da estratégia de marketing era baseada em histórias. Então a história sempre esteve presente. É claro que a gente vive hoje num mundo aí de muito dinamismo, de vídeos de 5, 6 segundos. Hoje, quando eu comecei a estudar marketing há uns 5 anos atrás, você tinha que atrair a atenção das pessoas em 5 segundos. Agora você tem que atrair a atenção das pessoas em 3 segundos, porque as pessoas não têm mais aqueles 2 segundos a mais de paciência. Então está cada vez mais difícil prender a atenção das pessoas em um mundo cada vez mais repleto de informações. Mas isso não significa que uma boa história não possa fazer diferença. Eu não sou um bom contador de histórias. Na minha vida particular, se eu tiver que contar uma história, eu vou ser extremamente objetivo. Eu não tenho muita paciência para ficar contando detalhes sobre as coisas que acontecem. Então eu sou uma pessoa que realmente precisa de muita técnica para poder construir histórias nas minhas copies. E se você não é um contador de história nato, então eu vou te dar os 5 passos essenciais para que você possa construir a sua história. Uma sugestão é você começar a história pelo desfecho da história. Isso vai gerar curiosidade nas pessoas. Mais ou menos assim. Eu já falei para você aquela vez que eu fui parar num hospital na praia com o braço deslocado no meio de um monte de criança e foi atendido por um pediatra. Veja, eu contei o final da história, eu antecipei o final da história. É claro que existe casos que contar o final da história não dá certo. Imagina um filme de suspense que vai contar logo no começo quem é o assassino, então isso não faz sentido. Mas em geral, se você começar pelo final da história, isso vai gerar uma curiosidade para que você prenda a atenção da pessoa, que ela vai querer saber como que você chegou naquele desfecho. A segunda dica é dramatize. Quanto mais drama você colocar na história, mais você vai aprender a atenção da pessoa. Então, veja a diferença. Eu estava lá com meus amigos na praia e eu pulei no rio, do lado do mar, lá, bati no fundo do rio e isso fez com que meu braço deslocasse. E daí um amigo meu levou para o hospital e lá eu fui atendido, lá numa área que estava cheia de crianças. Isso é uma história sem drama, agora veja a diferença. Não, porque eu estava lá na praia, sabe aquele sol fervendo com os amigos, então eu queria me refrescar e tinha um rio ali do lado. E eu me joguei de ponta naquele rio, e logo do que eu caí e mergulhei, eu senti aquele estalo no braço, eu levantei com aquela dor que eu não aguentava mais de dor, e meu amigo pegou, me colocou no carro, me levou para o hospital, e quando eu olho no hospital só tinha criança em volta, e eu pensei, meu Deus, vou ser atendido por um pediatra aqui, como é que ele vai colocar meu braço no lugar? Percebeu a diferença na maneira de contar a história, com drama e sem drama? Se você utilizar drama, isso vai trazer mais veracidade, mais realismo para a sua história e você tende a aprender mais a atenção das pessoas com isso. A terceira dica é você utilizar metáforas ou analogias, que era muito bom com metáforas, era Jesus Cristo. Jesus Cristo contava muitas metáforas. O nosso atual presidente, por exemplo, é conhecido por utilizar muitas metáforas. Então a metáfora, ela é quase um exagero. Muitas vezes ela é um grande exagero. Então nessa história que eu estava contando no hospital. Então quando eu estava lá esperando para ser atendido, o médico me chamou, eu deitei na maca, ele começou a colocar meu braço no lugar e aquilo estava dando tanto que eu gritava de dor, me apaga, me apaga, me apaga. E as crianças que estavam lá do lado de fora, na sala de espera, elas estavam chorando, elas pararam de chorar mais rápido que um gato foge da água, de tão assustada que elas ficaram com o meu grito. Veja, eu utilizei a metáfora, que elas pararam de chorar mais rápido do que um gato foge da água. Isso é um exagero, mas é só para ilustrar como a situação foi tensa. Já a analogia, ela utiliza semelhança para que a pessoa entenda mais ou menos o que você estava sentindo, como você estava sentindo naquele momento. Veja, dando prosseguimento na história.
Então, como o médico não estava conseguindo colocar meu braço no lugar, eu gritava, ele resolveu realmente me apagar. Ele me deu um remédio ali, azedo, azedo, azedo. Sabe aquele limão, aquele azedo? Quando você morde o limão, vem aquele azedo que chega a te dar um arrepio assim. Então, estava de tão azedo que era aquele remédio. Veja, eu utilizei uma analogia para que você sentisse o quão azedo era aquele remédio. Quarta dica, faça pausas dramáticas, dá um ar de suspense. Então eu tomei aquele remédio azedo que era para eu dormir, para ele colocar o braço no lugar, mas aí não apaguei. Não apaguei, ele precisou me dar mais um remédio para que daí sim, depois de um tempo, eu pudesse dormir e ele colocar o braço no lugar sem eu ficar gritando. Veja, eu utilizei uma pausa dramática ali no meio da história para atrair mais atenção no momento. E a quinta e última dica é o desfecho final, né? Você precisa finalizar em grande estilo a sua história. E uma das formas de fazer isso é entregando uma moral da história. É claro que no marketing a gente muitas vezes utiliza a jornada do herói, onde o desfecho é uma volta por cima, com a geração de um produto revolucionário que vai ajudar um avatar a se transformar, e você que é meu avatar vai se transformar. É claro que no marketing a gente utiliza muito isso, mas não necessariamente você tem que usar só isso. Você pode deixar uma lição aprendida, por exemplo, como eu, que após sofrer tudo isso, nunca mais eu vou pular num rio sem saber a profundidade dele antes. Porque eu poderia ter me machucado muito além do braço. Já pensou se eu bato com a cabeça e perco os movimentos do meu corpo? Jamais eu quero passar por isso novamente. Essa é a minha lição aprendida. Eu posso criar um gancho gerando uma curiosidade. Quantas vezes você acha que eu pulei num rio depois de ter me jogado de ponta aquela vez deslocado meu braço? Quantas vezes você acha que eu fiz isso novamente na minha vida? Então essas são formas de você entregar uma moral para a história. Então você tem que ter um desfecho ali que seja um grande finale, como dizem, né? Que seja realmente que você feche com chave de ouro. É claro que existem outros elementos, outras formas de storytelling, mas eu procurei simplificar aqui. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa um comentário aí se você tem algumas outras dicas sobre storytelling, alguma outra estrutura que você conheça. E também já aproveito para deixar aquele like que fortalece, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!